be a player, not a victim, né, que é traduzindo, né? Então, seja uma pessoa que joga e que tá no controle, né? Que tá à frente das jogadas e não a vítima, né? Isso Eu falo pra todo mundo, se não é ilícito, não é imoral, não é ilegal, faça, assume risco. Não se limite, nunca é tarde. Acho que é isso, né? A gente procurar ir além daquilo que a gente imagina que pode ir, independente do momento. Tirando morte de alguém, acho que uma das piores coisas que alguém pode ter é uma demissão inesperada. Porque a pessoa se sente. Olá pessoal, tudo bem? Sejam super bem-vindos ao terceiro episódio da 33ª temporada. Passa voando, né? Então você já estão maratonando, viram episódios incríveis. Quem tá chegando pela primeira vez, se prepara que vocês vão conhecer aqui histórias bacanas com duas super convidadas. E o Ed, você tá maluco? Não tá? Não, calma. A gente tá gravando em São Paulo, a gente sabe que o trânsito é complicado, mas a gente já tá começando a gravar aqui com uma... Eu sei que essa convidada vale por 2, 3 também, muita inspiração. Mas vai ter mais uma nova convidada que daqui a pouco vai chegar aqui para estar gravando junto com vocês. A gente sabe que mundo executivo, pessoas importantes, a agenda é punk, né? Mas ó, para quem tá chegando pela primeira vez, já aperta aí para seguir o canal, já aperta aí o sininho para vocês receberem os cortes, os novos vídeos, para vocês verem esses executivos incríveis, essas pessoas incríveis, né? Já pode dar like antecipado, vocês vão ver aqui que as histórias são fantásticas deles. Compartilhem e o mais importante, comentem se eles estiverem escondendo alguma coisa. Ah, tá escondendo, não. Vocês conhecem, alguém conhece aí, escondeu? Comentem aí, por favor, tá? E também quero começar agradecendo os nossos patrocinadores apoiadores que viabilizam levar esse conhecimento gratuito para vocês. A Motiva, a patrocinadora dessa temporada, é uma das maiores empresas de relacionamento comercial do Brasil. Então, quando eu falo relacionamento comercial, não é empresa de call center, telemarketing, vai te ajudar em venda, seja no mundo digital, seja com pessoas, seja modelo de contrato de sociedade, N modelos como é que eles conseguem ajudar a estratégia dele para alavancar suas vendas. Não é à toa que está mais de 20 anos aí com a Claro, entregando vários resultados. Obrigado, Fábio e todo o time da Motiva. E os apoiadores da temporada. Bidu tá com a gente desde a primeira temporada, Cliente SA viu um abraço desde a primeira temporada, Link2Go já está aí com a gente há mais de um ano, obrigado também. A Mr. Bear, que é uma das principais empresas de brindes corporativos, ó, nossos convidados já recebem essa caneca aí. Minha história inspiradora, então ó, só quem sentou aqui que ganha essa caneca. Tá junto com a gente aí. Então, obrigado a vocês por viabilizar levar esse conhecimento, combinado? Então, vamos lá, para conhecer os convidados, calma, daqui a pouco vocês vão ver aqui, vai chegar uma convidada nova, mas vamos falar aqui com a convidada. Antes de falar com a convidada, pô, obrigado, irmão, mais uma vez por estar aqui junto com a gente. Isso. Já sabe aqui, eu já vi ele aqui. Então, eu trouxe de novo aqui para me ajudar a entrevistar essas feras. Vai ser bom demais a gente... É bom você estar do lado de cá, né? Legal, legal. Obrigado mais uma vez pelo convite. Já perdi as contas aí, sei lá, Já é sócio. terceira, quarta vez, mas é um prazer enorme, né? Sempre estar com você, estar com seus convidados, sempre pessoas altíssimo astral, com histórias maravilhosas para contar. Eu acho que hoje não vai ser diferente, com certeza. O tempo vai ser pouco pra gente falar tudo que tem que falar. Acertou. Ah, não. E aí, o Ale vai contar a história dele? Não, você vai ter que jogar lá. Alexandre Cavalcante, Conexão, vai lá conhecer a história dele, Superpoder, vai conhecer um monte de história. Hoje ele vai lá, pergunta, comenta, mas quer conhecer o segredo dele, vai lá ver o episódio do Ale também aí, né? E Gleice, assim, primeiro eu gosto sempre de agradecer no início por 2 motivos, né? Um, pela agenda, que eu consegui a agenda corporativa, mas eu sempre repito aqui, agradeço pela generosidade de você topar compartilhar um pouquinho da sua história para inspirar outras pessoas até que você nem conhece. Porque normalmente chamam para falar da empresa, do trabalho, coisa e tal, mas você falar um pouquinho de você. Então, super, super obrigado por você ter topado estar aqui com a gente, vai ser uma honra. Então, assim, pra galera que já acompanha a gente já sabe, rapidamente, só pra galera relembrar quem é a Gleice do mundo profissional, que a gente chama de rodada de LinkedIn, só assim, como você costuma se apresentar, mas depois a gente vai conhecer o que a gente quer conhecer. A Gleice não tem nada a ver com o mundo profissional, a gente vai perguntar aqui a galera, mas super, super obrigado por você ter topado estar com a gente, vai ser incrível. Eu que agradeço, acho que a generosidade é sua, na verdade, né? Porque esse é o propósito, né? De você trazer histórias, eu acho que realmente a gente só consegue sonhar se a gente tem inspiração. Então, histórias inspiram histórias. Verdade. Então, o prazer é todo meu de estar aqui e poder participar. Me sinto honrada de Obrigado. passar aqui com tantos nomes interessantes que já passaram. Show. Bom, minha rodada Obrigado. do LinkedIn. Eu tenho coração de marqueteira, mas a minha formação é em engenharia, né? Então eu gosto sempre de falar porque parece que são lugares muito opostos. Diferente. Porque a engenharia foi parar no marketing, engenheiro é um bicho metido, né? Então ele vai se enfiando em vários lugares. Engenheiro no RH, engenheiro no marketing, eu sou uma engenheira no marketing, mas sempre gostei muito de comunicação, né? Então minha carreira foi
comecei startup e eu fui crescendo junto com os cheques dos investimentos das empresas. Então, a Vai. primeira startup que eu trabalhei era o Sexta Funcionária, a rodada de seeding, depois Venture Capital, Series A, Series B, enfim, trabalhei em empresas de capital aberto, de fundador, enfim, minhas passagens foram bem bacana. diversas, Uhum. mas muito em startup, né? Então, eu acho que eu tenho essa veia de growth muito forte, né? Em marketing e growth. Boa. Basicamente, Aí foi chegava o isso. cheque grande, aí é o cheque grande, por isso Ah, que o é. cheque eu nunca recebi, Aí, tá? aí chegava o Chegava cheque no grande. O cheque né? não era pra mim, o cheque era para a empresa. Aí chegava o cheque. Não, quem é a Grace do cheque grande? É, que via muito. Então, obrigado. Demais. Então, assim, vamos lá. Antes da primeira pergunta, também a gente sempre faz uma pergunta que a gente tem uma informação importante, porque quem conhece a Gleice do trabalho, enfim, das startups, tudo isso, mas como a gente está falando que vão ter pessoas amigos, família, todo mundo se conecta. Vamos lá, apelidos. Mas apelidos, enfim, você sabe, meu apelido de zoação, assim, de novo, eu repito aqui, como bom carioca, você chega no Rio, você já tem apelido, né? Aqueles outros nomes que você tem, pensa aí, pô, família. Como é que chama a família? Amigos de infância, amigo da faculdade, amigo de outro lugar. Quais são os outros nomes? Porque você vai falar assim, inglês, pessoal, não conheço inglês. Aí quando fala, sei lá, São Paulo é o quê? Gle, não sei, o pessoal corta o nome, sabe? Então, e aí? Outros nomes pra todo mundo se conectar com você. Cara, é engraçado que Gleice tem 3 mil no Brasil, literalmente. Então, assim, já não é um nome que pede muito. Tem o quê? 3 mil? Tem 3 mil, são poucas. É. E acho que É uma nem estão boa fabricando concorrente. mais. É uma boa concorrente para Alexandro, né? Acho que eu duvido que tenha tão pouco também. Então tem pouca gente, acho que acaba pedindo menos apelido, que às vezes você coloca um apelidinho pra diferenciar, né? Então tenho poucos, mas acho que tem algumas pessoas específicas. Então não são muito grupos, mas pessoas específicas. Minha mãe me chama de Guê. Aí. Sei lá. É de São Paulo, cortou. Não, mas não é nem Glê, né? É Guê, né? Só Enfim, Guê. E eu tinha uma amiga no colégio que me chamava de Ace, porque sim. Não, tem alguma. Amiga! Ace. Cortou o final. Cortou o começo, enfim. Mas é uma amiga só. Também E na faculdade também, por motivos que eu também não sei explicar até hoje, Gessi. Por quê? Porque é faculdade, né, gente? Mas se você encontra a turma da faculdade, ainda chamam de GC. Gessi. Diferente. Boa. Bacana, mas criativo. Criativo, porque pegou ali o boa. O Então, G, o C ali. Então, a galera que tá assistindo, é a Gleice, é a Gui, é a Gessi e a Ace que cortou do final. Essa também foi boa, nem pensar, pessoal. Criativo, boa, né? Então é bom que você já sabe, já sabe até quem é, né? Já sabe quem é, né? Só Boa. a Clarissa me chama assim. Então, só a Clarissa. Ai, Clarissa, beijo. E aí, quer mandar primeiro ou manda primeiro? Não, manda você. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma padrão que a gente sempre faz só pro esquenta, depois a gente vai fazendo as perguntas. Que é assim, vou até fazer diferente essa pergunta. Quem te conhece hoje, se eu for perguntar, em vez de perguntar pra você, eu vou perguntar pra... Como é que é o nome da amiga que chama de isso? Clarissa. Mas Clarissa é amiga agora ou de longa data? De longa data. Não, então eu falo duas diferenças. Se eu perguntar pra alguém que te conhece hoje, quem é a Gleice? O que eles iam me responder? Uma ou duas características. E se eu perguntasse, fosse lá pra tua infância, alguém da sua infância, eu gosto de falar da quinta série, porque quinta série é o conceito de sem filtro, né? Porque você vai ficando mais jovem, mais adolescente, aí você tá todo preocupado, e se é muito pequeno, não sabe. E se eu perguntasse pra alguém agora, o que eu falaria de quem era a Gleice? E se eu perguntasse a alguém lá da infância quem era a Gleice, o que eles me responderiam? Bom, se você perguntasse pra alguém hoje, provavelmente ia falar que eu sou uma pessoa bem nerd. Então eu gosto muito de curiosidades aleatórias. Então é um nerdismo meio não direcionado, né? Ele vai... Ou multidirecionado. Então, eu sou uma pessoa muito curiosa, eu gosto muito de ler sobre os assuntos variados. Estava falando antes aqui do kefir, da kombucha, aí é saúde. Então, eu gosto muito de me aventurar por temas diversos, né? Então, eu sou uma pessoa muito curiosa. Inclusive, lembrei de mais um apelido. Maria Pitaco. Porque eu sempre tinha alguma coisa. Você sabia isso aqui? Essa é boa, essa é boa. Mas você também era uma pessoa só na época da Peste Fora, o Canton. Enfim. E acho que se você perguntar para o pessoal mais da quinta série, eu acho que é uma pessoa mais sem filtro, mais direta, mais objetiva. Pegava e vai. Na lata, sem filtro. Boa, me comenta. Adquirir alguns filtros ao longo da vida, bom, né? E hoje, assim, a gente acabou de falar agora até o negócio do nome, né? Uhum. Você pesquisou lá pra saber quantos nomes tinham, 3 mil Aí, tá nomes. vendo? Entrou no site do IBGE. IBGE, não seria onde é que é? Quantas vezes tem Eu já entrei também. Eu acho que Alexandro tem no Brasil uns 14 mil, por incrível que pareça.
né? Escrito ali, Alex Com, C, com trava-línguas, né? Porque o meu é um C e S, né? Alexandro, né? Então... hoje em dia o Wellington deve ter bastante. Quando eu era novo, acho que não tinha ninguém. Era a capital da Nova Zelândia. Só tinha eu, mas assim, hoje em dia não deve ter mais ninguém. Já manda mais uma aí. Não, a gente tava falando aqui um pouco das nossas origens, né? E a gente até brincou, eu perguntei pra Gleice, de onde você é? Eu falei, sou de Oss. Aí o El, com bom carioca, olhou e falou assim, Oss? O que é Oss? Só a gente entendeu a piadinha, que é de Osasco, né? E essas memórias de Osasco, em que momento que você disse que desde, acho que dos 18 anos, não tá mais lá residente em Osasco, mas o que te motivou, em que momento ali você de fato largou Osasco e foi pro mundo, né? Porque sua história também, ela já deu para perceber que rodou muitos lugares, né? Cara, pra mim, Osasco, acho que tem um lugar do coração, né? Porque, poxa, a infância inteira lá, né? Mas eu saí de Osasco pra estudar. Então, eu fui fazer faculdade em São Carlos. E foi aquele momento de universidade, que curso que eu vou fazer. Essa é uma história interessante, né? Porque curso que você escolhe, que acho que é uma decisão importante aí, né? Cada dia menos importante, de uma certa forma. Mas eu passei em engenharia de produção, passei em Sorocaba, passei em São Carlos. E eu tinha passado Sorocaba e São Carlos. E depois eu passei na Poli também, mas foi... quinta rodada, sei lá que rodada que foi, já estava em São Carlos. Então eu fui lá estudar. E foi um momento muito de virada. É engraçado também falar que minha mãe, ela me criou muito dentro de casa. Sou filha da minha mãe, filha única. Minha mãe me teve com 40, naquela época era mais raro, né? As mulheres terem filhos mais velhos. Só com a idade que eu tenho hoje, né? Então minha mãe teve filho e aí eu falei, poxa, sempre fui criada ali, ó, dentro de casa, atrás de grades. E, de repente, minha mãe me soltou no mundo de um jeito muito absurdo. Ela me deixou em São Carlos. E eu morei numa república masculina por 2 semanas. Falei, gente, onde minha mãe estava, com a cabecinha dela. Legal. Que ela sempre me criou atrás de grades. E, de repente, ela me solta em São Carlos. Aí, vai lá. Fez 18. Tchau. Vai. Mas foi muito diferente, né? Hoje, olhando pra trás, falei, gente, que loucura. Na época, Isso é não tinha dimensão. É muito legal, né? Porque tem aquele ditado, né? Que a gente não cria os filhos pra gente, né? Cria pro mundo, né? Foi o que ela fez, Ela né? levou ao pé da letra. Ao pé da letra. Não, esse é diferente mesmo. Né? Vai, né? E vai, né? Aí eu fui. E até indo nesse tema, o que a Grace tem, assim, quando você fala da tua origem, o teu DNA, né? Opa, tá ouvindo o Big Fone? Tá ouvindo aí quem tá gravando aí, ó? Atenção, preste muita atenção. Pode ser que a nossa convidada esteja chegando por causa do trânsito, então, ó, já viu aí, pode ser que ela chegue aí. Ela? Aí, viu? Então se prepare que a nossa outra convidada tá chegando também. Mas assim, falando um pouquinho da tua origem, e ainda, o que hoje você traz de Osasco? Como é que é? De Oss. De Oss. Meu país. E você lembra, assim, o que você queria ser quando crescer nessa época, apesar de você falar que você era mais fechada? Acho que como quando criança, veterinária, que eu adorava bichinhos. Então, acho que muitas crianças têm esse sonho. Mas uma coisa que eu resgatei recentemente, que foi bem engraçado, as minhas Barbies brincavam de executiva. Então, assim, a minha Barbie... É, né? Barbie executiva? Minha Barbie era executiva. Barbie executiva. Ela chegava em casa, quem recebia a Barbie com o jantar pronto. Então, assim, as minhas brincadeiras de infância, elas já iam para um lugar meio diferente. Era uma Barbie já empoderada. Era. Sensacional. Aí, legal. Então, você queria ser... Mas você não tentou a veterinária? Não? O que era executiva na cabeça da criança? O que era isso? Eu não sabia, mas a minha Barbie era executiva. E o tema de veterinária você não quis seguir, não? Eu exerci no Pet Love, de uma certa forma, essa conexão com o pet. Foram 7 anos lá, que pra mim essa conexão foi um alinhamento de coisas que eu amo na vida pessoal com a vida profissional, né? Mas a veterinária em si, eu acho que é mais a ilusão de uma criança, né? Do que é exatamente ser um veterinário. Eu gostava de pet. Isso não necessariamente quer dizer que você vai virar veterinário, né? Isso vai para outros lugares também, né? Então não foi um sonho. Mas você nunca chegou a cursar nada sobre veterinária. Assim, era muito mais um desejo, um gosto. De 5, né? Não, e não adianta nem perguntar como é que você era na escola, que já ia falar, né? Sentava na frente. Não era muito na frente, você até não era no fundão. Segunda fileira. Na lateral, meio caminho, sabe? Meio caminho. Muito legal. Mas nerd. Não, mas fazia as bagunças também. Já foi lá visitar a diretoria algumas vezes? Nenhuma? Fui uma. Foi uma. Que não era culpa sua. Mas foi autodefesa. Tipo, autodefesa. Me reclamaram, toma o caderno. Paft! Aí era... Na verdade, era um menino. Eu estudei na escola de freira, então o uniforme era sainha. E o menino tentou olhar embaixo da minha saia. Eu tava num lugar mais alto, eu pisei no menino. É? E aí, pessoal, lembra do Big Fone que tocou?
O trânsito de São Paulo é ruim, mas ela chegou. Venha, venha. Que bom. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Mais uma super convidada. Bom dia. Obrigado, bom Sheila. dia, tudo bem? Tudo bem? Essa Tudo vida jóia. nossa de sampa de vocês, né? Que eu venho aqui rápido, não é fácil esse trânsito pra lá e pra cá, né? Boa, a gente tava começando aqui agora e falou, não tem problema não. A gente até avisou aqui, vai ter uma convidada. Aproveitar que o Ale tava aqui, né? Ó, a Big Fone tocou aí já pra fazer um jabaia. E a Sheilinha chegou. A Gleice tá aqui também. Vamos conhecer um pouquinho da Sheila. A gente já tá fazendo umas perguntas, mas vamos até aproveitar que a Sheila já chegou. Já vamos chegar logo Bom, mandando pra ela. Já vai chegando. Primeiro, assim, Sheila, obrigado de novo por você topar estar aqui com a gente e compartilhar um pouquinho de você, né? Quando a gente não fala de trabalho de você. Super, super obrigado. A Sheila é super fera aí. O que a gente chama aqui rapidinho de rodada de LinkedIn, só pra galera relembrar quem é a Sheila. Mas quem é a Sheila? Como é que você costuma se apresentar? A gente vai perguntar nada de LinkedIn, tá? A gente arranca o LinkedIn aí só pra quem tá assistindo a gente. Essa aqui é uma câmera pra você aqui. Aquela dali pega todo mundo, vocês estão vendo a gente. Isso aqui é da Sheila. Mas assim, é só pra galera relembrar. Depois a gente já continua aqui com você e com a Gleice arrebentando. Então tá bom, eu sou a Sheila, mãe da Júlia e da Isabela, casada com o Marcos. Trabalho aí nesse ramo de CX há um bom tempo. Eu já fui cliente, já fui fornecedora e eu adoro ser fornecedora. Eu falo que qualidade é um tema muito bacana, né? De trabalhar com a jornada do cliente, identificar aí as necessidades, o que a gente consegue propor de melhoria em processo, né? Eu falo que se a gente quiser não dormir todo dia e ter trabalho toda hora, a gente tem, né? Porque tem muita coisa aí. E a gente tem muita mania. Eu tenho muita mania, né? De qualquer lugar, num restaurante, até numa coisa tranquila, a gente começa a observar o processo, avaliar, analisar. Então, eu falo que quem trabalha, né, nesse ramo de CX e cuida e tem a preocupação com o cliente, não descansa nunca. A gente está aí sempre alerta, olhando todos os processos, a gente acaba trabalhando fora do horário de trabalho, né? Avaliando e observando. Sem dúvida. Não, e a Sheila, pessoal, conheço a Sheila. Não, é pouco tempo, senão a gente fica falando muito tempo assim. Senão a gente não diz a idade, senão não entrega, né? Idade, Mas eu lembro que dentro Desnecessário. dessa época de qualidade era, enfim, eu lembro que ela foi dar um treinamento que acabou de servir para todos os parceiros, né, de metodologia, blá, acho que bastante. Então, assim, uma pessoa fera, diretora de uma grande companhia. Mas aí, Sheila, até pra gente entrar já em tema aqui, entenderam? Rápido? Então, não, calma, já esqueci. Uma pergunta importante: apelidos. Porque tem aqui porque aqui tem muita gente do mundo corporativo, mas tem muito amigo, parente, pessoas que Então, como é que é apelido? Mas quando chama apelido aqui, é aqueles outros nomes, não é apelido de zoação, porque no Rio de Janeiro todo mundo zoa. Quais são os seus outros nomes assim? Ó, se você tiver em algum lugar ninguém te vendo, chamou, você sabia? Esse aqui é da minha família, esse aqui estudou comigo. Aqueles outros nomes que algumas pessoas ou alguns grupos te chamam. Que assim, você fala Sheila, mas não conheço nenhuma Sheila. Nome XPTO. Eu acho que eu não tenho um nome diferente, né? As pessoas falam Japinha, né? Porque eu sou japonesinha, então eu falo japonesinha, Japinha ou Sheilinha. Eu acho que são esses dois. Não Sheilinha. corta, não? She aqui não é, porque em São Paulo. Então, mas a maioria fala Sheilinha. Acho que é por causa do meu tamanho, né? Então todo mundo fala Sheilinha. Mas É carinhoso, na família, carinhoso. e na família, Sheilinha também. Na família, eu só escuto mãe. Boa. Teve uma época que eu até falei, eu não sei como que é meu nome. Eu falei, né, a Júlia tinha 5 anos, eu falei, Júlia, qual que é meu nome? Eu falei, você sabe meu nome? Porque você fala mãe, qual que é meu nome? Ela falou, mãe. Eu falei, então tá bom. Na família é mãe. Então é mãe. E amigos de infância, faculdade, todo mundo Sheila, Sheilinha, não teve Sheilinha. nenhum. Pessoal, me ajudem aí, bota Eu nos não tenho comentários nenhum aí se tem curioso, alguma. não que eu me lembre. Então vamos lá, a gente tava. O que a gente perguntou? Vai mandar uma ali, prepara uma para as duas. Uhum. Só quem tava acompanhando a gente aqui, a Gleice respondeu. Esqueceu aqui, já sabe que a Sheilinha, a Sheila. A gente olhando um pouquinho agora das origens, né? A gente tava falando agora com a Gleice. Quando você lembra assim da tua origem, o que você queria ser quando crescer? Porque hoje em dia, beleza, uma super executiva do mundo de qualidade, processo do CX. Mas você lembra assim da tua origem? O que você queria ser quando crescer? O que você imaginava? Você já imaginava hoje ser uma diretora, uma grande companhia que tem de área de processo, sexo e qualidade ou não? Queria ser, sei lá, astronauta, modelo, enfim. Eu comecei a trabalhar bem cedo, eu comecei a trabalhar com 13 anos, e eu era aquelas meninas que ficavam do shopping, trocando cupom em promoções de shopping, e aí eu tinha uma chefe que era do marketing, então o meu sonho era ser uma gerente de marketing de shopping, igual ela, sabe? Então, como eu comecei novinha, e ela era minha inspiração naquela época, o nome dela é Mara, eu até perdi o contato com ela, eu nasci em São Paulo, mas fui
para Cuiabá. Aham. Então, foi em Cuiabá toda essa trajetória. Eu sempre quis ir para a área de marketing, né? E aí, por toda a carreira que eu passei, eu fui para Telefônica e fui para a área de marketing. Quando eu cheguei lá, eu falei, ixi, não é isso que eu gosto não, gosto de operações. Né? Então, eu tinha um sonho enorme de marketing, me formei em publicidade e propaganda, em marketing, mas quando eu fui para o marketing, eu falei, nossa, não é isso que me deixa feliz. Né? Então, eu gosto de operações, eu gosto de call center, eu gosto de um monte de gente, eu gosto daquela bagunça, daquela loucura de atingir meta, um dia tá bom, outro não, vamos correr atrás. Então, mas eu sempre quis essa E carreira fazer de essa- marketing. Aí, ó. Aí, a executiva de marketing aqui, só que essa ficou, né? Essa ficou, né? Manda aí uma ali pras duas Não, agora. é então. fantástico, né, cara? Já encaixamos aí todo mundo e agora já vira. Então vamos. Essas origens, né? E aí a Sheila acabou falando exatamente da pergunta que eu ia fazer sobre as inspirações, né? Porque a gente hoje no mundo de CX, no mundo de marketing, a gente normalmente a gente não cresce enquanto criança já objetivando esse tipo de carreira, né? A Glícia até brincou que, pô, o que é executiva? Eu não sei o que. Mas o que te inspira? O que te inspirou? Em que momento que você percebeu na sua infância que, poxa, isso me inspira? Isso me leva a um outro momento, a um outro lugar. Você consegue ter essas Ou teve lembranças? alguém que inspirou também. Ou uma alguém, pessoa. né? Ou um momento. O que foi um Eu acho que divisor foram ali? meio migalhas, assim, né? Não Uhum. foi uma pessoa específica, mas acho que até quando eu comentei, né, que eu acho muito generoso a gente, né, você trazer histórias de outras pessoas, porque eu fui me inspirando em pedaços, né? Então, eu vi um coleguinha que fazia curso de inglês. E eu sabia, né? Meu pai fez até a 4ª série só, então a minha família era mais humilde, mais simples. Uhum. E aí eu vi um coleguinha que tá fazendo inglês. Eu falei, nossa, inglês? Eu preciso saber falar inglês? Nossa, eu preciso falar inglês. Realmente, parece importante pra mim. Fui estudar inglês. Aí um primo meu, né, isso mais pra frente, ele foi fazer um intercâmbio na Alemanha. Eu falei, nossa, um intercâmbio na Alemanha, o que é isso? Eu falei, nossa, eu também quero trabalhar fora algum dia. Então foram migalhas, não foi uma pessoa específica, mas eu fui juntando inspirações de várias Que foi pessoas. despertando a E foi curiosidade, o despertando a interesse. curiosidade. Por isso que eu acho que é muito interessante o que eu falei no começo, né, sobre sonhar. Se você não sabe, né, você não tem nem ideia do que é possível. Até depois, na primeira oportunidade profissional, eu fui trabalhar numa empresa que dava oportunidade para estudantes encontrarem oportunidades fora do país, né? Aham. E eu lembro de ter pensado, cara, se eu soubesse no colegial que eu podia ter estudado fora do Brasil, eu ia morder a mesa. Eu falei, como é que eu faço para estudar em Harvard? Porque acho que inspira, né? Você cria sonhos possíveis, você sonha até onde você sabe que é possível sonhar, né? Então você se limita sem saber. Então acho que foram migalhas, né? Migalha. Não foram pessoas específicas. Acho que essa questão de limitar é muito importante, né? Porque assim, eu costumo dizer que a gente às vezes sabe tudo que a gente quer, mas a gente não sabe tudo que a gente pode ter. Exato. Né? E o saber o que pode ter vem através das pessoas, Sem vem dúvida, através das sem dúvida, inspirações, sem dúvida. dos momentos, né? Sem Então dúvida. esse momento aqui é Sem muito dúvida. importante, E tem que ter porque ele exemplo, também tá? continua inspirando. E tem que ter exemplo. A pessoa, você pode falar, você consegue isso, mas se a pessoa não conseguir visualizar, ela não Não funciona. funciona, exatamente. E aí, teve alguma também inspiração pra você começar? Pô, cara, eu quero sair do mundo do marketing pra ir na operação. Aquela coisa de sexta-feira, 7 horas da noite, Aquele dá calor problema. humano. Sexta-feira, véspera de feriado, problema, você não. Então, teve uma menina que eu nem lembro como que era o nome dela, de RH, e eu fui numa palestra, e eu tava grávida da Isabela nessa época, e ela falou uma coisa diferente que todo RH sempre falou, né? Então, o que eu sempre escutava? Sheila, você precisa desenvolver esses lados, esse aqui você não tem, você precisa desenvolver. E ela falou assim, não, você não precisa desenvolver nada, você tem que fazer aquilo que você gosta e aquilo que você brilha. São esses profissionais que se diferenciam na carreira. Aí eu olhei para aquela barriga enorme e falei, o que eu tô fazendo aqui no marketing? Eu quero voltar para operações. Né? E nesse Olha. mesmo dia eu liguei para todo mundo de operações e falei, olha, eu tô grávida, eu sei que vocês não vão me querer agora, mas quando eu voltar, me pega de volta, claro, Sheilinha, né? E quando eu voltei de volta, assim, eu tava numa premiação lá na Telefônica, que tinha um prêmio de aviãozinho, aí eu falei, cara, mês que vem eu vou ganhar todos esses aviões. Dito e feito, né? E a menina tava certíssima de RH, vai onde você brilha, vai onde você faz bem, que você Olha, vai conseguir se olha. destacar. Olha. E aí eu ganhei todas as premiações, né? Porque a gente implementou um monte de ilha nova, que a gente tinha parado de vender o Speed, então a gente estava numa crise, né, naquela época na Telefônica, e a gente ganhou premiação pra caramba, né? Então eu sempre falo para as pessoas, se eu puder ajudar, né, faz aquilo que você gosta, né? Você tem que se desenvolver, sim, é importante, mas quando a gente faz aquilo que a gente ama, nenhum dia parece trabalho. Verdade. É diversão, verdade, né? É verdade, divertido tá lá. verdade. Você faz com muito carinho. Então, se todo mundo puder procurar isso, achar aquilo que gosta, aquilo que brilha, né? E parar de. Tem que trabalhar sim nas coisas que precisa.
precisa, mas não é esse o foco. Eu acho que quando eu escutei isso, foi assim, ó, o marco da minha carreira, né? Porque eu achava que eu queria seguir a Mara, que foi a minha primeira inspiração, Aham. que eu devia ir pro marketing, mas eu não era feliz lá, né? Então, eu consegui ser Legal. feliz de novo, voltando aí para operações. E olha que é legal, porque assim, tem gente que ouve, seja palestra na TV, seja o que for, mas não age. É o que é aquela coisa assim, as pessoas têm que receber a mensagem e agir também, né? Não adianta, putz, cara, isso é pra mim, mas eu fico preso. E acho que esse é um exemplo legal. No início da jornada de vocês, na hora que vocês saem vamos falar assim, sair da casa, e você acabou de falar, saiu da casa, né? A mãe falou assim, tudo bem, filha, fez 18? Tchau. Ô, Ana, Entreguei minhas obrigações. entreguei minhas obrigações, tchau. Vai e conquiste. O que marcou vocês no início vamos falar assim, seja a vida profissional, pessoal, fora, porque eu vejo na muita gente que ela tem muito medo de mudança, as pessoas têm muito medo de mudança. E normalmente quando a gente sai ali do laço familiar, é onde a gente tem mais impacto, né, para as mudanças. Teve alguma coisa que marcou vocês, seja positiva ou negativamente, que eu acho que é legal que as pessoas, uma vez a pessoa falou, não, sei que ela comentou comigo, não, eu não consigo, eu tô muito tempo. Eu falei, calma, eu dei um exemplo e o pessoal morreu de rir. Você lembra da primeira namorada? Ah, lembro. E aí, foi ruim? Você não sobreviveu? Sobreviveu? Porque normalmente você tem um amor de família, um primeiro amor, é aquela coisa que tu acha que é o mundo. Então, pra que você tá preso, não sei o quê, não tem assim. Cara, o mundo tá aí, hoje em dia todo mundo é novo, é jovem, você não precisa. Mas ainda vejo muita gente presa. Fica com a corrente presa ali, seja familiar, ou seja na primeira empresa, não quer sair. Então, teve alguma coisa no início da jornada profissional de vocês, no início da jornada de vida, alguma coisa que marcou vocês, marcou positivamente, que foi a gasolina do foguete, ou marcou negativamente, você aprendeu o que não fazer? Eu acho que eu sempre abracei muito a mudança, né? Porque eu acho que essa história da minha mãe ser muito protetora, eu fiquei com uma sede de vida, né? Assim, eu olhava pra fora, literalmente, chama barras na grade do portão, eu ficava olhando as coisas acontecendo pra fora e eu não fazia parte. Porque eu não podia brincar na rua com as outras crianças. Então eu falei, cara, eu não vejo a hora de eu atravessar esse portão, assim. Então eu fui com muita sede. Então eu sempre abracei muita mudança, né? Acho que no começo da minha trajetória, uma coisa que mais me marcou foi justamente quando eu fui fazer o meu intercâmbio. Não era bem um intercâmbio, não. Eu fui trabalhar fora. Eu formei e fui trabalhar fora. Foi a minha primeira viagem internacional. Eu nunca tinha saído do Brasil e eu fui direto trabalhar em Londres. E pra mim isso foi o mundo é muito grande, tem muita coisa legal pra ver. Então acho que essa minha curiosidade, acho que soltou da coleira. Mas chegou um momento, chegou lá, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Deixa eu voltar pro Brasil. Ou teve algum momento aqui, não. Deixa eu voltar para Osasco. Deixa eu voltar pro Osasco. Saudade do dogão de Osasco. Muito bom. Não, e fala assim, não, ou alguma coisa que você marcou assim, cara, se eu não vem pra cá, eu não ia aprender sobre isso. Alguma coisa que assim, que você, até hoje você lembra daquela tua primeira experiência lá em Londres? Eu acho que, por que não, né? Acho que não é que tem alguma coisa errada Sim, com Osasco, claro. mas eu acho que tem tanta coisa nova que isso me brilha muito o olho, né? E acho que essa primeira experiência lá, o escritório, ele também era muito global. Então tinha 2 pessoas da China, tinha uma pessoa que era britânica, tinha um cara que era russo, isso que era 6 pessoas. Então assim, o chefe era italiano, então era muita gente de lugar diferente, e aí também você vai vendo as diferenças culturais, né? Então essa interação, por exemplo, com a minha colega da China, eu falei, gente, até a forma de pensar dela era muito diferente de mim, né? Então tem um pouco de cultura, tem um pouco de individualidade dela, mas foi me abrindo muito a cabeça. O mundo é muito maior do que eu imaginava estando na minha bolha, né? Então me deu muito mais curiosidade de conhecer ainda mais coisas, mais lugares, e comer comidas diferentes. Então foi me despertando muita curiosidade, né? Não, de novo a gente acabou de falar, temos exemplo. Você tá vivenciando cultura diferente, você fala assim, pô, eu preciso conhecer coisa diferente, né? Legal. E aí, teve alguma coisa no início que falou assim, cara, isso Então, aqui foi... eu era uma menina muito diferente do que eu sou hoje, né? Quando eu era menina, tudo eu precisava do meu pai e da minha mãe, eu não conseguia tomar decisão sozinha. E acho que a minha mãe teve muita coragem. Ela falou, você vai estudar fora. Faculdade não vai fazer aqui, não. Vai achar algum lugar e vai mudar fora. E aí eu fui para Ribeirão Preto, né? E todo dia eu ligava pra minha mãe. Minha mãe falou, vamos fazer uma coisa? Você não pode mais me ligar. Eu falei, como assim, mãe? Eu não posso mais te ligar. Mas e se eu precisar saber do feijão? Não, eu não sei como preparar feijão. A minha mãe falou, se você tá aí, você tem que estar aí. Você não pode estar aqui.
A gente combinou, né? E hoje eu agradeço a minha mãe Ah, que demais. Eu acho que eu sofri muito. Então eu passei noite chorando sem poder ligar pra ela, mas eu entendi, né? Ela falou: Sheila, você tá indo pra ir pra conquistar uma independência, então seja independente, né? Você tá aqui, porque ligar todo dia é como se você estivesse aqui. Então assim, você não pode mais ligar. Isso pra mim foi um choque, assim. Eu fiquei muito chocada por muito tempo. Acho que minha mãe nem sabe disso, né? Ó. Mas a nossa primeira briga depois disso foi assim: caramba, você tá fazendo tudo sem me perguntar. Depois, Sim, né? Então a nossa primeira briga foi essa, porque ela falou: você não me perguntou, como você não me perguntou? Eu falei: ué, eu tinha entendido que era pra mim ser Fazer. independente, né? Então hoje eu acho que eu tenho essa independência, esse negócio de quebrar a régua, e porque eu fui bem traumatizada por ela nessa época. Foi um trauma grande, né? Não foi simples, ser 18 anos, você ainda é muito nova, né? Pra, tipo, sair de casa e não falar com a sua mãe um tempo. Então eu acho que isso foi muito bom. Hoje eu agradeço muito a minha mãe por ter feito isso, sabe? Porque eu acho que foi um. E teve algum Uma perrengue quebra. aí, falei fazer, teve algum É. perrengue, até aproveitando, porque a Grace estava aqui na hora que você chegou, ela falou que quando ele fez 18 anos, a mãe dela falou assim, tchau, vai. Teve algum, nessa transição, teve algum perrengue que marcou vocês e que assim, pô, cara, eu superei isso aqui, agora eu supero qualquer coisa? Acho que Você- aprender a fazer feijão. Meu Comida. Deus do céu, que difícil é cozinhar. Até hoje, pra mim, é difícil fazer isso, sabe? Não é uma coisa que eu faço com facilidade, não. Então, morar sozinha, ter que fazer a própria comida, cuidar de tudo, pra mim, foi um aprendizado. Pra mim, foi um perrengue. É. Não, Passou por isso, agora passei por é mole. isso, é. Formou na Formei. vida. E nessa de colocar lá, falou que ainda te colocou numa como é que se República chama? Masculina. A ideia, né? A amiga da minha mãe, o filho dela já estava estudando em São Carlos. E ele morava numa república bem tradicional de lá que chamava Mão de Onze. E aí era um monte de garoto, mas uns 10 morando na república. E como tinha o filho da amiga dela lá, ela falou: fica com a Gleice até ela se achar aí. Então minha mãe não me ajudou a achar casa, ela literalmente me deixou morando lá temporariamente. Ó, fica aí, você tem teto, acha sua casa. Então o meu primeiro perrengue foi sair daquela república. Se vira, né? Você e mais 10 lá. Porque era muita festa. Então, assim, a pessoa que senta no canto, nerd, chega num lugar desse, é festa, um monte de gente dormindo na sala, pessoas chegando. Foi muito caótico. E eu sabia que ali era um lugar temporário, e eu queria que fosse o mais temporário possível. Possível, depois. E aí eu achei um lugar pra morar, e eu fui pegar uma casinha. Mas aí pequenininha pra o mim. menino protegia. Você não passou por nenhuma situação, ele tá Não, a turma eu sou te super protegendo. respeitosa, não teve nada. É porque soa muito assustador, né? Você É. sabendo que a gente sabe hoje que as mulheres passam e Sim. a estatística não é favorável, é uma insanidade você passar. Colocaram. Porque, né, eu teria medo. Se fosse filha minha, eu ia ter muito medo, né? Então, que bom que minha mãe também soltou, porque eu acho que isso, você começa a bater asa, né? Então... E Mas a é o rapidinho momento do conseguiu. vai nadar, né? Jogou no lago, vai nadar. E falando em filhos, né? Acho que você não tem filhos? Não, tem 2 gatos. Tem 2 gatos. Que são São filhos. filhos. Eu também, eu tenho A Ricota e o Eu tenho Pecorinho os são meus filhos. pets lá que são filhos também. Mas a Sheila tem a Isabela e a Júlia. Eu não vou esquecer nunca os nomes, porque são os nomes das minhas chefes, cara. A Júlia, que é executiva do Globoplay, e a Isabela, que é diretamente minha chefe. Então vai ser muito fácil de lembrar. Mas assim, falando de filhos e toda essa experiência que vocês já contaram, perrengues e momentos, queria ligar pra mãe, não podia ligar porque a mãe não queria, depois a mãe queria que ligasse, você não ligava, aquela coisa toda. O que você deixa de recomendação, né, para as mães executivas que também estão com filhos nessa faixa de idade, da receita, aquilo que deu certo, né, que você acha que aquilo foi muito bom para você, mas também algo que poderia ter sido melhor, né, poderia ter acelerado o seu aprendizado ou melhorado a sua experiência. Eu falo que essas criaturas, elas vêm sem nenhuma recomendação, sem uma bula, sem nada, né? Então, eu falo que a gente acaba, tipo, fazendo a criação delas e eu falo que às vezes a gente erra e às vezes a gente acerta, né? Então, eu às vezes me sinto muito culpada de não estar muito tempo com elas, né? De não ter o dia todo dedicado, mas o que eu faço muito, que eu acho que é importante, é quando a gente tá em casa, a gente tá em casa. Então, é tentar não ficar muito no celular, né? Tentar não
trabalhar e tentar ter uma qualidade de vida. Marcar bem os Mas é momentos, difícil, né? é difícil. Porque assim, a gente não para, né? Quando a gente chega num nível de carreira, não tem mais horário. Você tá ocupada toda hora, você tá. Então, eu me sinto um pouco ocupada disso. E eu queria mais momentos com as meninas. E tenho trabalhado um pouco, vai, não com muita força, um pouco com isso, né? Mas assim, eu tenho muito orgulho das meninas. A Isa, ela tá com 17 anos, então agora ela tá estudando, ela quer seguir a carreira de odonto. Minha família, a maior parte é médica e dentista, eu que desviei de caminho, né? E a Isabela tá indo por esse caminho. E a Júlia é pequenininha, mas é super empreendedora. Ela vende já um monte de coisa pela internet, já tem o Ó. dinheiro dela. Um dia ela me falou: mãe, você pode criar uma conta? Eu queria um Pix. Eu falei: mas pra que você queria um Pix? Pra você me dar uma mesadinha. E aí a gente criou uma conta, no outro dia começou a cair dinheiro na conta dela. Eu falei: o que tá acontecendo nessa conta? E o Marcos falou: ela tá com uma lojinha, ela tá vendendo. Eu falei: nossa, que bom, Olha né? aí, Ó. Eu acho que, tipo, sensacional. quando a gente olha, assim, as meninas, né, a Isa indo pro odonto e a Júlia sendo empreendedora, você fala, ó, a gente tá no caminho e a missão tá sendo cumprida, né? Então, eu acho que a gente erra muito querendo acertar, porque não é fácil ser mãe, né? Às vezes a gente dá uma bronca e fala, nossa, eu não devia ter dado aquela bronca, mas aí quando você já viu, já deu, né? Você desperdiça alguns momentos, quando você vê também já desperdiçou, mas eu falo que eu acho que o bacana é esse, a gente olhar pra frente, saber que tem coisas que tem que melhorar, mas não ficar parada nisso, né? É seguir em frente e ir, porque a vida é um aprendizado, né? Sem dúvida. Não tem Grace, como. pensa em ter filho? Não. Não, só os pais dos. Quer dizer, tem teus filhos, a tua equipe, as pessoas estão junto com você lá dentro do dia a dia, né? Não, só os filhos biológicos mesmo. Boa. Não, mas até para complementar e a gente levar aqui para a realidade da Gleice também, como que você enxerga essa juventude de hoje? Né? Porque você com 18 anos, tendo essa nem a liberdade, né? Você foi levada à liberdade pela sua mãe e hoje a gente vê a juventude com muito mais liberdade e com muito mais globalizada, né? Tendo muitas das experiências que você precisou angariar lá fora sem sair de casa. Através, a gente até estava falando das mídias sociais, né? No TikTok. Então, acompanha vídeos onde as pessoas falam das experiências lá em Londres, falam na Alemanha, em vários outros lugares. Como que você vê esse público hoje se desenvolvendo, né? A gente vai conseguir ter uma juventude que de fato vai ter uma consciência de conhecimento da vida realmente real, ou a gente vai viver muito hoje ainda baseado nas experiências sociais digitais? O que você... Assim, o que você viveu que você daria recado pra essa turma? Que você tá vendo, daria esse recado pra essa turma? Recado é forte, né? Mas eu acho que eu não tenho muito essa questão geracional, assim, de clash de geração, né? Uhum. Eu acho que são momentos diferentes, com condições diferentes, e acho que todo mundo é fruto do seu tempo, né? Então, o que eu acho interessante das gerações mais novas é que, assim, sim, existe um leque muito maior, porque você consegue... antes você só era exposto ao clubinho das pessoas que estavam em contato com você. Você não sabia que existiam pessoas diferentes. Sim. Mas ainda assim você acaba se encontrando em bolhas, porque as bolhas elas são artificiais, elas são bolhas digitais, né? Mas você acaba descobrindo e às vezes você acaba se conectando com esse grupinho aqui. Então eu acho que abre o leque, mas ainda assim acaba se fechando de uma certa forma, porque você acaba entrando dentro de um echo chamber, né? Digital, mas ainda assim um echo chamber. Entendi. Eu acho que se tiver, né, puder ter humildade, né, dar um recado, eu acho que não se esqueça que existem outras bolhas. Não se esqueça que a sua bolha é uma bolha e que a sua perspectiva é uma perspectiva. E não existe uma verdade absoluta, né? Eu acho que às vezes a gente tem a prepotência, eu já tive muito essa prepotência de achar que é meu jeito e meu jeito é o certo. E só tem o meu jeito. E não, na verdade é uma perspectiva diferente que a pessoa tem e a vida, né, a vida para ela é daquele jeito. A lente que ela coloca é muito diferente da sua. E não precisa ter um juízo de valor, né? E você pode ter as suas convicções e acreditar no que você acredita sem isso invalidar o outro, nem vice-versa. Porque acho que às vezes a gente entra um pouco nessa tendência de... e acho que isso é até meio subconsciente. Cara, tem alguém sendo diferente de mim, será que eu tô errado? E aí você tenta mudar o outro. Ao invés de você falar, cara, tá bom, eu tô feliz sendo quem eu sou, o outro tá feliz sendo quem ele é e tá tudo bem. Eu não preciso convencer que ele tá errado para eu tá bem comigo mesmo. E às vezes você vê isso acontecendo meio no automático. Boa. Vamos tirar no família, porque normalmente família é sempre sucesso, orgulho, seja família, seja mãe, pai.
Se você tivesse falado assim, cara, uma coisa que você se orgulha de você ter feito, fala assim, cara, isso aqui, eu posso ter 50 anos, uma ou duas coisas, enfim. Eu vou lembrar, cara, isso aqui é orgulho de que você fez mesmo, que é, de vez em quando tá no mundo corporativo, não porque é o nosso time, não porque é o nosso projeto, não, falando num CPF, mesmo, cara, isso aqui eu tenho orgulho de que eu vou lembrar e vou compartilhar, ou vou falar para minha filha, para meus netos, alguma coisa que fala assim, isso aqui eu tenho orgulho do que eu fiz. Só quando você fala do fiz, Não, qualquer coisa, imagina o seguinte, pode ser imagina você tá pessoal. no final de semana, a pessoa, tô assim no final de semana, cara, eu sou foda, olha isso, mas não precisa ser uma coisa de agora, pode ser em qualquer momento, fala assim, sabe aquela coisa, ou então aquele momento assim, putz, cara, tô cansado, tô mal, mas calma aí, deixa eu resgatar, cara, olha, pô, eu já fiz isso, olha como é que eu sou uma pessoa incrível. Porque normalmente a gente tem várias, né? Uhum. Vamos ter alguma que marcou você, alguma coisa incrível que vocês fizeram? Isso foi meio self-serving, assim, né? Mas eu acho que uma coisa que pra mim foi muito legal foi que em 2018 eu enfiei a mochila nas costas, saí da Pet Love e fui pro Sudeste Asiático. Eu fui com. Sou uma pessoa muito planejada, muito organizada, muito disciplinada. Eu fui com 10 dias sabendo pra onde eu ia, eu não sabia o que eu ia fazer. Ó, Então, pra mim, foi um marco muito grande. E acho que foi. Eu falei da prepotência, né? Porque acho que até então eu tinha bastante convicção das coisas. Eu coloquei essa mochila nas costas, eu fui pra um lugar muito diferente. Eu achei que eu ia ver praia bonita. Eu falei, tô na Tailândia, praia bonita, mas foi uma viagem muito pra dentro. Então, não foi uma conquista num sentido material da aham, coisa, mas aham. foi uma conquista no sentido psicológico muito importante pra mim. Né? Foi um momento Que que eu legal. entendi, poxa, pra ter uma noção, né? Eu acho que eu era meio até praticante, pregadora até então, e eu era pessoa chata. Eu ficava, não, mas essa crença aí, né? Eu ficava enchendo o saco, eu sou uma Aham. pessoa chata, chata. Me considero Chato, chato. chata. Sem perceber, né? Então, pra mim, eu tava fazendo serviço, né? Assim, então, estou pregando a palavra do que eu acredito. Ó, Serviço é esse, né? O self-serving mesmo. E pra mim, quando eu fui pra lá, eu fui parar em Kopangan, que é uma ilha que é até famosa pela um party, que a galera vai lá pular corda pegando fogo e tal. aham. Mas não foi pra esse lugar que eu fui. Eu fui pro outro lado da ilha, que é a galera que que o pessoal falava lá que é um hospital psiquiátrico a céu aberto, porque tem todo tipo de retiro, de meditação, de yoga, de tanto, de tudo que você puder imaginar. Aham. E eu conheci muita gente diferente, que estava em momentos muito diferentes. E eu falei, cara, esse cara acabou de fazer um retiro espiritual. Olha como isso fez bem pra ele. Mas que sei eu? Né, aqui tentando falar Ó. que né, o meu jeito é melhor, tá funcionando para ele, o cara tá feliz, talvez eu que tô errada. E aí eu fazer retiro também, falei, agora eu vou entrar de Você vai cabeça toda. nesse negócio, vou fazer retiro. E para mim foi muito legal, porque acho que eu flexibilizei muito, né? Então para mim foi uma conquista psicológica muito grande. Acho que tem o antes e o depois da Gleice Mas teve algum dessa gatilho pra você viagem. fazer? Porque assim, uma pessoa planejada pra ir, teve algum gatilho pra você tomar essa decisão de ir? O que que te gerou assim, cara, deixa eu ir que eu preciso me desconectar disso Da onde aqui veio a e necessidade? reconectar novamente? Não foi intencional, né? Porque eu acho que, como eu falei, eu sou uma pessoa que gosta muito de viver coisas diferentes. Então, e migalhas de inspiração, né? Tinha algumas amigas que tinham feito mochilão na Ásia, Tá bom. só que o que me inspirou foi muito mais a parte turística do que essa outra parte. Foi um brinde, foi um presente. Ah, Né? Tem um ditado disso que é quando o aluno está pronto, o professor aparece. Eu acho que foi o que aconteceu comigo. Eu acho que foi um momento de vida que eu tinha saído da Pet Love. Eu falei, vou empreender. Eu falei, vou empreender coisa nenhuma. Eu fiz um curso de Stanford. Falei, gente, os empreendedores são muito guerreiros. Eu não tenho nenhuma melhor não ir ideia. pra esse cara. Não, mas não é que tem algo de errado. Eu não tenho uma ideia que tá brilhando meu olho a ponto de falar, vou empreender nessa ideia. Aí eu tinha saído da Pet Love, fiz uns projetinhos de consultoria, comecei a viajar e eu falei, e o mochilão? Vou fazer um mochilão. Então foi esse momento, mas foi Ó. por um lugar turístico, não foi por esse, nossa, vou lá mudar quem eu sou. Não foi esse o objetivo. Que maneiro. Mas foi uma oportunidade Não, incrível. e tem um termo, e acho que é legal pra quem tá assistindo, assim, aproveita as oportunidades. Porque de vez em quando tá na tua frente, cara, já que você tá aqui, aproveita. E tem gente que fica cego, né? Não vê. E aí, teve alguma bacana? Teve alguma que marcou? Então, eu sempre fui uma menina muito de resolução. Me dá uns problemas que eu adoro, né? Eu adoro resolver problema. O problema é comigo mesmo. E aí teve um dia que eu estava com um cliente financeiro e a gente tinha que ligar para mais de 5.000 clientes. Eu tinha uma equipe de 20 pessoas naquela operação. Eu falei, caraca, eu não vou bater meta, eu não vou conseguir. Pela primeira vez,
eu vou falar que eu não vou conseguir entregar o plano. E aí eu tava sentada na sala, assim, falando, cara, o que eu vou fazer? Aí chegou a Kesley, uma menina minha, ela falou, Sheila, o que que foi? O que que é essa cara? Eu falei, ah, cara, eu não vou conseguir resolver um negócio. Ela falou, qual que é o negócio? Eu falei, eu tenho que ligar para 5 mil clientes. Ela falou, então, você tem 5 mil, você tem 2 mil funcionários. Se cada um pegar 2, 3 clientes, a gente liga para todo mundo. Vamos pegar o telefone agora e ligar para o Brasil. E vamos parar todo mundo. Você sabe qual que é o script? O que que a gente tem que falar para o cliente? Eu falei, eu sei tudo. Ela falou, então a gente resolveu. Em um dia, a gente mata esse backlog. Ó, E assim, é uma coisa que eu guardo isso pra vida, caramba. né? Que sozinho você chega muito rápido, mas junto você vai muito mais longe. Então, né, em todas as empresas que eu passei, toda pessoa fala, putz, não dá, não tem equipe. Eu falo, você tem. Você tem, né? Então, hoje eu tenho um monte de gente que trabalha lá comigo na Tato, e a gente trabalha muito com projeto voluntário. Aham. Quando eu cheguei lá, eu tinha não sei quantos bots para testar. Eu falei, gente, a gente precisa testar. Não tem equipe. Eu falava, tem. Vamos abrir um negócio de voluntário e vamos ver quem da empresa quer fazer esses testes pra gente. Hoje a gente tem uma equipe de mais de 50 voluntários, que quando eu Isso é preciso massa. testar um bot, eu tenho uma equipe inteira para trabalhar para mim, sabe? Então, isso me marcou muito, porque eu falo, gente, não existe, não dá para fazer. Tudo a gente consegue. A gente só precisa ver formas diferentes para fazer. Sem dúvida. Né? E eu sempre lembro dela e eu sempre lembro que a gente nunca tá sozinho. Então eu levo isso pra vida e pra carreira. Então todos os projetos que me dão, eu falava, dá pra fazer sim. A gente vai ter voluntário pra fazer. Hoje eu cuido de ISO também, né? E aí eu tenho um monte de voluntários. Semana que vem a gente vai estar auditando a empresa inteira. E se eu não tivesse esses voluntários, talvez eu Não não ia ia conseguir conseguir. entregar. Então eu falo que isso me marcou demais. Eu lembro toda vez que eu tô com um problema, eu lembro daquele fim de dia, fim de tarde, que a Kesley entrou e me falou isso. Então, pra mim, isso mudou a minha Legal. vida, né? E me fez pensar diferente. Porque antes eu colocava uma capa e falava, vou sozinho e vou resolver. E agora eu falo, não, eu não preciso resolver sozinho. Eu tenho um time todo pra me ajudar, eu tenho um time todo pra fazer junto. Mas até a mesma pergunta que eu fiz dela de gatilho, ela já tava, ela sentava junto com você, porque tem pessoas que talvez ela não esteja essa porta aberta para as pessoas trazer essa sugestão, né? Que de repente tem pessoas que estão com um problema e não permite que chegue alguém sugerir. Como é que ela chegou? É porque ela sentava junto, você já tinha? Porque acho que é legal pra galera falar assim, que, gente, ouça a opinião dos outros, compartilhe um problema com os outros, porque você não vai conseguir resolver, todo super-herói na vida real morre, não tem isso, né? Uma coisa assim que eu sempre falei, que eu falo que existe hierarquia para não virar uma anarquia, mas eu não respeito isso, sabe? Então, falar com o monitor, falar com o operador, falar com qualquer nível, eu acho que é super importante. São as pessoas que estão lá no negócio vivenciando. Então, eu sempre fui muito camuflada, né? Eu tava contando ontem, tava falando com o Furukawa lá no trabalho, eu falei, cara, quando a gente implementava a operação, eu descia lá e ficava com os operadores, eles achavam que era operadora. Você prende o cabelo aqui, ó, vai de tênis, bota uma caneta para disfarçar, você tá igual a todo mundo, né? E até pedi uma promoção, eu falei, você acha que eu já posso ser promovida? Aí a menina falou, pode, mas o que que você é? Eu falei, eu sou operadora igual vocês, né? Ela falou, pode sim. Eu falei, vou lá falar com aquele cara. Quem que é aquele cara? É o diretor. Ela, não vai lá falar com ele, não. Aí eu fui lá, conversei com ele, aí eu voltei, ela falou, você não é quem você tá falando que você é, né? Eu falei, não. Eu falei, mas se eu falo pra vocês que eu sou diretora, vocês não me contam nada do que tá acontecendo, né? Então, eu sempre trabalhei muito com a porta aberta. Legal. E eu falo que eu acho que o mais importante é você escutar os outros, as pessoas, né? Porque a pessoa sempre tem uma coisa pra contribuir, ela sempre tem uma ideia diferente. Eu falo que isso é muito importante da convivência. Então, nas salas que eu sempre trabalhei, eu tinha uma mesa e falava, vem trabalhar aqui, ó, fica aqui junto, né? Eu sempre gostei de trabalhar com muita gente, eu não gosto desse negócio de se tranca numa sala, você fica sozinho. Eu gosto de trabalhar com gente, eu gosto de ouvir o que as pessoas estão fazendo. Então, eu sempre, né, eu falo que hierarquia é para virar uma anarquia quando a gente precisa estar junto aí Excelente. das pessoas. Boa. Muito bom. E até falando isso, foi muito legal você falar, pô, eu me passei ali por uma operadora, né? Ela acreditou de fato que eu era em algum momento, depois viu que não era. E se a gente tentar provocar aqui, né? Hoje vocês, no momento que vocês estão, executivas, um sucesso, uma carreira muito consolidada. Mas se amanhã falar assim, vocês vão precisar fazer uma outra coisa da vida. Vocês não vão mais fazer o que vocês fazem hoje, né? Para onde vocês iriam? O que brilha os seus olhos, né? Ou os sonhos que estão ali desenhados para o futuro que vocês antecipariam para realizar agora? Não pode mais estar na... essa aqui... Não posso mais estar na operação. Tem que estar na operação. Choque. Boa.
Bom, acho que provavelmente alguma coisa com trabalhos artísticos, manuais, um negócio que eu gosto bastante, né? De faça você mesmo, né? Então eu vou me aventurando em várias coisas. Eu não sei exatamente o que, mas pode ser que seria alguma coisa Né? Ela tá falando nos relacionada. bastidores aqui que faz a bebida dela, inventa lá as coisas aí. Já tá desenhado aí, já é o Então, futuro. começar a vender minha kombucha. Coitada, fiz duas bateladinhas só. E seria, mas tirando isso, tem alguma coisa, você falou ver artística, tem alguma outra coisa que você já gosta de fazer? Pintura, arte, alguma coisa? Ou é alguma coisa que você fala, aprenda sozinho, mas tem alguma coisa que você fala assim, pô, nisso aqui eu sou bom, hein? Já tem um Não, caminho. acho que nada que seja bom o suficiente pra alguém querer comprar de mim ainda. Mas eu pintava tela, né? Eu fiz 3 anos de escola de arte quando eu era mais nova, então pintei tela. Então acho que eu queria aprender aquarela. Mas se eu pudesse fazer qualquer coisa, eu ia estudar, aprender coisas diferentes. Então, assim, aquarela é um curso que eu adoraria fazer, porque eu pintava óleo. E óleo e aquarela são bichinhos bem diferentes, né? Então Aham. eu ia aprender aquarela. Uma coisa tá no. Fantástico. Boa, E boa. se acaba por coisa, pô, dá pra fazer, né? Dá pra fazer em paralelo. Mas vamos lá, tem uns quadrinhos teu pintado lá na sua casa, tem lá Tem. uns. Aí, ó. Tem. Já dá pra colocar a Mas são exposição. antigos, Aí. faz tempo que eu não pinto, mas tem. Depois dá pra colocar a exposição aí. Boa. Da vernissagem. Acho que ela tá sendo crítica com ela. Você vai começar a mostrar aí. É que ela falou que não usa Instagram, mas tinha que colocar, abrir o Instagram lá com suas artes. com as Tenho suas- certeza que a galera Coloca vai pelo começar a menos as curtir. artes. Boa, É isso. boa. Eu tava pensando até esses dias, né? Eu tava falando até com meu marido, eu falei, Marcos, eu não sei se eu tô mais com idade, se eu tô mais com pique, mas eu queria muito estudar psicologia. É uma área que me encanta muito, né? Trabalhar com as pessoas, trabalhar com esse negócio. Eu fico acompanhando no Instagram uns meninos, assim, que são extremamente inteligentes. Tem um que tem 11 anos e faz cálculos de matemáticas enlouquecedores. E eu fico alucinada quando eu vejo isso. Um menininho com 8 anos, que vem de uma comunidade muito carente, ele fala inglês fluente. Eu falo, cara, como pode esses meninos, né? E eu tenho um negócio de encantamento de estudar isso, de entender, né, mais sobre a psicologia, sobre a mente humana. Eu tô pensando ainda, sabe? O Marcos falou, cara, dá pra você estudar sim, as meninas tão grandes, vai estudar. Eu falo, nossa, mas psicologia é 100% presencial. Eu falei, todo dia eu vou ter que estudar, será que eu vou conseguir? Eu falei, eu quero, mas eu não sei se eu quero. Eu falei, ainda tô pensando sobre isso, mas é uma área que eu gostaria de entrar e E pra clinicar mesmo, pra tá junto com as pessoas. cara, assim, sabe, me encanta muito esse negócio da mente. Eu falo, tipo, eu vou falar uma coisa aqui que todo mundo vai ficar com medo de mim. Mas assim, ó, quando eu tô com um problema grande, assim, eu sempre assisto filme de psicopata. Cara, porque pra mim, esses caras são os caras mais inteligentes, né? Assim, a gente Fã de Dexter, não. quase todos, assim, todos os filmes que tem, eu gosto de assistir, porque eu falo, cara, eles são extremamente inteligentes, só que eles canalizam por uma parte ruim. Mas assim, ó, se você nunca quiser pegar e ele nunca quiser ser pego, ele nunca vai ser pego, né? Todos eles são pegos e são presos porque, tipo, eles têm uma coisa, tipo, de aparecer na mídia, aparecer, ou um outro lado que eles querem. Mas assim, ó, se eles não quisessem, eles nunca iam ser pegos. Eu fico entendendo, cara, assim, ó, as manobras que eles fazem, o negócio de cobiçar, que tem muito a ver com a meta. Eu falo que não se gerencia aquilo que não se mede e não se cobiça aquilo que não se vê. Então, pra mim, call center tem que estar meta ali, ó. Todo mundo tem que ver. Se você não vê, você não atinge. E o psicopata é muito disso. Ele cobiça, ele olha, ele entende, ele avalia, ele faz o plano B, porque ele não, né? E eu fico vendo, assim, aí toda vez que eu assisto esses filmes, eu falo, já sei como resolver um problema. Então, quando a minha mãe me vê na sala vendo esses filmes, ela fala, você tá com um problemão, né? Eu falo, eu tô, mas eu vou resolver daqui a pouco. Né? Então, eu já assisto o filme tentando analisar as pessoas, o que ele fez, como que ele pensou e qual que foi a saída, sabe? Então, eu sou muito doida com essas coisas. Eu acho que se eu estudar, eu vou ficar mais doida ainda. Você vai gostar. Você conhece a Cláudia Wharton, que é diretora lá ouvidora da Mafre? Não, não conheço. Então, a Claudinha tá sempre nos eventos aqui. Ela fez. Agora tá até clinicando psicologia. Vai fazer análise comportamental de criminosos. É muito legal. Inclusive, isso. a gente brincou aqui quando ela gravou que chegou a fazer, não sei se foi estágio ou algum curso, um negócio de CSI e tudo. Porque tudo Então, tem uma ela- resposta, né? Tudo tem A uma gente ficou brincando que ela resposta. falou assim: tu fica olhando pras pessoas pra saber se é Fica- bandido ou não, fica né? Fica assim, ela fica pessoa, avaliando, né? né? Pra saber se esse cara aqui é bandido ou não, né? Boa, boa. O. Bem, tô falando, se deixar a gente que vai até amanhã, a gente indo agora ali para nossas retas finais, o seguinte, achei legal para todo mundo assistir que nem tudo são flores, são grandes profissionais, grandes executivos estão lá, a gente sabe que você empreender, você profissional, tem período que você tá bem, daqui a pouco você tá altos e baixos. Teve algum momento que você fala assim, cara,
deu ruim, deu problema. Ficaram sem dormir, ficou sem chão. E aí qualquer tipo de problema, seja pessoal, profissional, porque uma vez uma pessoa falou, eu não tinha parado para olhar com esse prisma sobre demissão. O cara falou, tirando morte de alguém, acho que uma das piores coisas que alguém pode ter é uma demissão inesperada. Porque a pessoa se sente, e assim, eu nunca tive nenhuma situação de demissão assim, eu nunca passei. Mas ele falou, porque assim, eu conheço gente que, cara, ficou 2 meses sem aparecer, sumiu. Eu fulano, tem alguém pra te apresentar, tem vaga, e assim, aquela pessoa... Teve gente aqui que o Ben Sion, eu falei até num dos episódios dessa temporada, ele falou de um outro problema, ele falou num tema pessoal, que ele teve um filho com prematuro, mas muito, muito prematuro, que assim, tava preocupado com as coisas, não se preocupa não que a gente vai ter outro filho, coisa e tal, e eu fui perguntar pra uma enfermeira, ele falou o tema de você ouvir, né, as pessoas, ele foi perguntar pra uma enfermeira, como é que é a estatística, essa mulher falou assim, se preocupa não, nunca vai dar errado. Só essa frase, ele falou que explodiu a cabeça dele, tudo mudou, o filho tá bem, nasceu, tudo isso. Então, por que eu gosto de fazer essa pergunta de alguma coisa que foi muito crítica que deu problema? Muito mais, não pelo problema, mas como você saiu. Porque tem gente que o problema, eu repito aqui sempre, gente, quem acompanha a maratona já sabe. Tem gente que tem isso de problema, fica cavando, até virar problema, que não é problema. Tem gente que tem um problema e a solução tá do lado. Como é que é o nome dela mesmo? Você falou, que te ajudou lá quando você tava com problema? A Kesley. A Kesley. Tá do lado, cara, me dá uma opinião. E a pessoa não pede opinião, orgulho. Ou então tem gente, igual eu não vejo problema, a pessoa tá falando solução e a pessoa não escuta, né? Então, teve algum momento crítico, você falou assim, aquele que você ficou alguns dias sem dormir e falou assim, ferrou. Mas aí mais do que o ferrou é como vocês saíram disso, né? Teve uma época que a gente fez algumas alterações no site e algumas mudanças, né? Então, só para ficar claro, né? A gente tinha um ranqueamento orgânico e os produtos que a gente vendia começaram a ser vendidos por outros marketplaces também, e marketplaces grandes. Então, aquilo começou a ranquear e o meu orgânico começou a despencar, minha meta foi pro ralo. E primeiro que até a gente descobrir que era isso que tinha acontecido, levou um tempo. E eu, como era a pessoa responsável pelo growth, eu fiquei na reta ali. Então, estavam me fritando absolutamente todos os dias. Eu fritando também, tentando diagnosticar. Aí, primeiro, né, conseguimos diagnosticar o que estava acontecendo. Ok, isso aqui eu também não consigo mudar. Então, eu vou ter que pedalar para achar outros caminhos. Então, e aí foi um momento também que teve queda no time, né? Então, uma pessoa que era boa do meu time foi para outra área. Nossa, aquele negócio, ok, vai lá, seja feliz com a sua carreira, mas eu vou me ferrar aqui. E outra pessoa também do time saiu, então eu tive que puxar a agência, eu tive que puxar o pessoal do investidor também, que tinha um cara muito bom lá também para dar um suporte. Mas foi um momento de bastante resiliência ali, né? E acho que... Mas nesse momento você estava preocupado o quê? Vamos me demitir, não vou bater o resultado, o que era lá? Vamos demitir. Eu sou responsável pelo crescimento da empresa, a gente está travado e eu não estou conseguindo nem dar um diagnóstico, nem virar o barco. Então, virar o barco pro lado certo, né? Então, acho que foi um momento de bastante tensão, de bastante apreensão, mas foi bacana que eu encontrei, acho que até como você falou, né? Acho que encontrei bastante suporte, né? Então, não tá sozinha para resolver o problema, né? Então eu levantei a mão, chamei uma agência, o cara do fundo também, né? Tô dentro da empresa, eu não encontrei pessoas com expertise para me ajudar, mas poxa, o investidor tinha pessoas para me ajudarem também, então meio que virou um comitê, um war room. Mas teve alguma coisa diferente nessa tua decisão de pedir ajuda, alguma coisa que você, por exemplo, você não fazia antes, alguma quebra de paradigma, de falar assim, putz, nunca vou pedir ajuda ao investidor, nunca vou pedir ajuda àquela área e dessa vez eu quebrei meu orgulho e pedi ajuda. Teve alguma situação diferente que te permitiu fazer isso? Na verdade, acho que o clique ali para mim foi até antes, né? Porque o problema foi uma tragédia anunciada, meio Cassandra. Eu falei, isso aqui vai dar ruim. E aí, poxa, não me ouviram. Só que eu falei e eu acho que eu podia ter brigado mais, sabe? Gente, vamos decidir. Isso aqui vai acontecer. Estamos todos ok que isso aqui vai acontecer? Pode ser uma decisão estratégica, não tem problema, né? É um disagree and commit. A gente não precisa concordar, mas só precisa estar claro para todo mundo que isso aqui provavelmente vai acontecer. Então, acho que foi mais esse clique do como que eu poderia ter evitado do que eu para frente também, né? E esse é um ponto que acontece muito. O avião vai explodir, não. A pessoa não briga para poder falar, gente, vai. Não vou gritar, não, porque não vão brigar comigo. É melhor gritar do que explodir o avião, né? Boa.
Eu tenho um episódio muito engraçado, tá? A gente estava no call center e foi quando eu comecei a trabalhar na Atento. Na época eu trabalhava com o Mário Câmara, acho que as pessoas conhecem o Mário Câmara. Né? O Mário Câmara é uma pessoa enlouquecedora e mais apaixonante. Eu acho que aprendi muita coisa com ele. Né? E teve um dia que ele me ligou e aí meu cérebro falou, posição fetal. Né? Agacha aqui, porque agora vem. E aí eu agachei, escutei, ele gritou, aí eu acho que eu chorei uns 3 dias. Eu falei, cara, mas agora eu vou resolver. E qual que era um problema que a gente tinha no call center? O menino não conseguia pegar o telefone com o DDD do cliente. Eu falei, não, gente, não é possível, né? Bota todo mundo numa sala, dá treinamento e vamos resolver. Treinado, agora monitor, escuta, vê se resolveu. Nada. Falei, vocês não sabem treinar. Coloca todo mundo lá que eu que vou treinar. Aí fui lá, treinei os meninos. Monitores, escutam. Deu, né? Não, Sheila, eu falei, caraca, né? Eu falei, como assim? Aí eu falei, Deus tem que me dar uma luz. E eu vi uma luz. Era a luz do monitor, o menino tinha ido no break e deixou lá a máquina aberta. Eu falei, vou lá. Sentei, coloquei o headset, falei, eu vou atender. Eu vou descobrir o que tá acontecendo. Aí eu atendi, e aí caiu uma ligação ótima, era um negócio da linha branca. Olha, não tá funcionando, eu vou ter que mandar um técnico. Para mandar um técnico, eu vou precisar de 3 telefones com DDD. Você me fala? Qual que é o seu telefone principal? Ele falou DDD 43, anotei. Eu falei, o telefone do vizinho? E o telefone do seu comércio? Aí o menino me cutucou e falou assim, vai tomar falha grave, não perguntou o DDD. E eu não tinha perguntado o DDD, eu sempre ensinei a perguntar o DDD. Aí eu pus no mute, eu falei, não vou não, quer ver? Senhor, todos os telefones que eu confirmei com você, o DDD é 43? Ele falou, obrigado. Eu falei, ó, não vou tomar. Muito bom, muito bom. Não vou tomar. E nessa hora, caiu uma luz, assim, na minha cabeça, eu falei, gente, eu entendi tudo. Eu falei, peraí, ó, quem vai continuar seu atendimento? Puxei o crachá do menino, lei tudo, eu falei, ele vai continuar seu atendimento aqui, tá bom? Obrigada. Coloquei todo mundo, eu falei, chama todos os supervisores agora. Aí eu ajoelhei e falei, eu queria pedir desculpa para todos vocês. Eu fui extremamente mal educada, eu fui extremamente prepotente. O nosso cérebro é mais inteligente do que esse processo. Você já viu um vizinho ter um DDD diferente do 43? Você já viu um cara, né, que trabalha na mesma cidade ter um DDD diferente de 43? O cérebro na ligação fala, burra, não pergunta. Burra, não pergunta. Eu falei, caraca, é isso que a gente tá errando. Vamos colocar uma frasezinha no final, confirmando o DDD de todos os telefones. E acabou a falha grave. Né? Então, quando eu falo para vocês que eu penso no cérebro, como que ele funciona, é isso. Porque eu falo, nenhum menino, né, vai de transporte público trabalhar, né, toma banho e fala, hoje eu vou fazer uma falha grave, não vou perguntar o DDD. Ninguém faz isso, né? Ninguém fica meia hora, 40 minutos para chegar no trabalho para fazer uma falha grave. Alguma coisa acontece que, né, alguma coisa no processo não tá certa, ou a ordem do processo, ou alguma coisa. Então, isso é uma coisa que eu falo pro meu time inteiro. Ninguém erra porque quer. A gente precisa entender o porquê que eles estão errando. E colocar dentro de uma sala de aula e ensinar igual, não vai resolver, não é isso que vai mudar o comportamento dele. Então, isso pra mim, assim, foi, sabe? Eu falei, cara, eu nunca mais vou ficar nessa posição fetal, não. Ele não vai me ligar e eu vou resolver o problema dessa operação, né? E a gente foi resolvendo todos os problemas, mas isso me marcou demais, porque eu falei, cara, Deus tem que me ajudar. Eu falo que Deus sempre dá uma luz, você só tem que ser rápida e esperta e pegar essa luz dele. Ainda bem que eu vi o monitor, eu falei, eu vou no monitor agora. Não, mas calma. Deus dá uma luz desde que você esteja lá para buscar, porque não fica esperando, porque as pessoas querem, assim, parte de você. E o legal esse teu exemplo, esse exemplo, de falar e outro de você ouvir, porque às vezes tem problema e você não escuta. Uma vez eu fui sentar na operação lá no Nordeste. E, enfim, eu fui lá sentar para atender, óbvio, botei um atendente do lado, atendendo a TV. Aí eu fui atender o pessoal lá, eu falei, pô, viu, tirei onda, que não sei o que. Ele falou, não, você tirou 7. Eu tirei 7. Mas por quê? Não, porque você deixou de fazer isso, mas o que fez a diferença na vida do cliente? Eu lembro até hoje, me marcou porque ele fez assim com a mão, ó. Tipo assim, quem define esse processo? Você que pediu. Assim, aí tipo assim, eu com aquela cara de, tipo assim, a gente pede pra fazer uma coisa que não mudou em nada a vida, mas quem mandou seguir esse processo é você. Eu falei, tá certo. Legal, cara. Então é legal se posicionar e é legal estar próximo pra poder fazer isso. Não, e a mensagem muito forte, né? Porque falando que Deus dá a luz e a gente falando de quebra de paradigma, de humildade, de reconhecimento, né? Então eu refleti, né? Que eu acho que Deus vai dar a luz quando você reconhece que você tá no escuro.
né? Porque se, Verdade. né? Porque uma luz num ambiente claro não vai te Não é levar a visível. lugar nenhum, né? Uhum. E Perfeito, eu Ale. vou falar que a Sheila, cara, falou que tá querendo fazer psicologia, tá? Mas ela já tá praticamente formada. É só pegar o Fez certificado. leituras aqui que me levou a vários lugares aqui. Eu acho que eu tô saindo já transformado aqui Boa. desse papo, né? Muito legal. Então, vamos lá, pra gente ir pra reta final, tem uma coisa que é importante a gente saber aqui, antes daquelas perguntinhas final, que é o seguinte. Quando vocês estão pensando 000 trabalho, o que vocês curtem, o que vocês gostam de fazer? Vocês têm alguma coisa aí que ninguém sabe, alguma curiosidade de vocês que ninguém sabe, que vocês gostam de fazer? E a segunda é um superpoder. O que é um superpoder? Eu já parei pra ver isso. Acho que todo mundo todo mundo tem um superpoder, só que ninguém potencializa ou não. O que é um superpoder? Pensa amigos ou parentes, aquela coisa assim. Se for sobre isso, pedem pra você. Ou você faz, ou você tem que estar envolvida. Então, eu preciso, sei lá, organizar a festa. Tem que ser a Gleice ou a Sheila. Não, mas por que é? Porque você tem o poder de, enfim. Então, sabe aquelas coisas que amigo e família ou te pede, ou você tem que estar envolvida? Qual é o seu superpoder? E o que vocês gostam de fazer, de lazer, alguma coisa? Se tem alguma curiosidade que, assim, só quem te conhece sabe, ó, eu sou a rainha do tango. Bom, lazer, né? Acho que eu falei de alguns hobbies aqui, né? Algumas coisinhas que eu faço, mas dançar também é uma coisa que eu comentei. Gafieira, não é tango. Muito embora eu tenha feito um ano de tango, mas... meu Dançarina esporte é- mesmo? De Forró, rodar o gafieira. sabão. Ai. Gosto bastante. Vamos encerrar com uma música aquela dançando, tá? Vocês já viram. Boa. E acho que superpoder... Eu acho que uma coisa que eu fui ficando muito boa ao longo do tempo é a leitura de contexto, né? Não é uma coisa que necessariamente alguém me liga para organizar uma festa, né? Mas acho que profissionalmente me ajuda bastante, né? Então acho que essa articulação, leitura de contexto, conseguir entender o que motiva a pessoa, né? Porque acho que às vezes a gente para só no cara, esse cara é chato, esse cara não ajuda, esse cara não contribui com o projeto, mas por quê? Mas normalmente como é que faz? Amigos e parentes pedem, ó, tá tendo um problema aqui, ajuda a gente. Muito, Como é que eles eu acho que é procuram? mais uma procura para ajudar a pensar de uma certa forma, né? Assim, cara, eu tô com essa situação aqui, o que você faria? Como que você pensa sobre esse assunto? E eu acho que tá conectado, as duas coisas estão conectadas, né? Porque eu tenho uma curiosidade muito grande do que tá acontecendo do outro lado, né? Então, poxa, por que essa pessoa é assim? Pô, a situação do cara, se coloca na situação do cara, né? Tenta entender o que tá acontecendo do lado dele. Porque é muito fácil a gente ficar do nosso lado e falar, não, a pessoa é babaca. Não, babaca, não tá me ajudando. Pô, como assim? Mas por quê? Por que ele não tá te ajudando, né? O que tá acontecendo lá dentro? E você já pensou como você ajuda ele? Então eu acho que chegar num ganha-ganha é um... E que a turma te procura pra te ajudar nesse sentido. acho que as pessoas acabam me ligando pra tentar entender. Cara, me ajuda a pensar aqui. Vamos trocar uma ideia pra ver como que Boa. a gente desenrola. E se pô, passar por São Paulo nos forró da vida, aí uma gafeira é capaz de te achar dançando em algumas Hoje em dia menos, mas teve uma época que eu ia 3 vezes na semana. 3? Aí, ó. Tinha algum lugar bom, uma dica aí pra quem vai pra São Paulo? Eu gostava bastante do canto da Ema. Já ouvi bem. E o Perdigão que falava pra mim. Eu falei, tu aí no forró, vai pro canto da Ema, todo mundo, boa. Não, e tá falando, Sheila, porque quando você chegou, a Gleice tá falando que ela gosta de algumas curiosidades diferentes, ela gosta de descobrir umas coisas. Então, por exemplo, você sabe quantas Sheila existem no Brasil? Eu não. Ela sabe quantas Gleices tem lá. Viu? Aí, então tem umas informações adicionais. Deixa eu pensar aqui, uma coisa que eu faço que ninguém acredita, crochê e tricô. Ninguém acredita, né? Que, tipo, como que você trabalha, muito executiva, todo mundo fala crochê e tricô, eu falo, ai, adoro. Adoro fazer crochêzinho. Tipo, é uma hora que você tá lá fazendo um tricôzinho, um cachecolzinho, é uma hora que você tá com um pensamento com nada e você esvazia a mente. Então, acho que é um jeito bacana de esvaziar a mente, fazendo algum trabalho manual. Faz tempo que eu não faço isso. Então, mas eu acho legal, eu gosto. Então, é uma coisa que me dá prazer. Mas é só pra lazer, né? Aquele, só pra lazer, não, isso aqui tá ruim, arranca, volta de novo, né? E todos que eu fiz eu não usei. Aí eu sempre faço, sabe quando é verão, inverno, você coloca aqui a lãzinha, você faz, aí você faz um tanto de cachecol pra doar. Então eu sempre fiz isso pra doar, sabe? Mas eu acho que eu não devo ter um cachecol que eu fiz. Que fez? Porque eu sempre, faço e vou doando. Então é um negócio bacaninho. Na faculdade a gente fazia arraiolo, aqueles tapetes de arraiolo, a gente fazia. Que arraiolo? Arraiolo é de lã, então
também. É uma tela que você faz, assim, é tipo um saco, sabe, de estofa, assim. E você vai moldando ele, você vai fazendo os desenhos lá dentro do raiolo. Então, eu gosto muito desses trabalhos manuais, me esvazia a mente, me deixa mais tranquila. E faz tempo que eu não faço. Acho que é porque eu não devo estar muito nervosa, né? Se eu não faço, eu acho que devo estar mais tranquila. Tá mais tranquila. Falo que a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais Boa. tranquilo com isso, Mas é né? muito bacana ouvir isso, porque assim, a gente vê esse altruísmo, né? Numa época que a gente tá. O egoísmo tá talvez chegando a Verdade. níveis nunca alcançados antes, né? E ver você falando sobre ajudar pessoas que procuram, dar uma orientação, se colocar no lugar do outro, fazer algo com minhas próprias mãos que consome um tempo. Eu admiro demais. Imagino quanto tempo leva para fazer um cachecol, cara. Eu não consigo dimensionar isso. E depois termina, você doa para alguém. Então acho que são entregas, né, que a gente tem que potencializar e temos que ser gratos por ter condições de fazer isso, né? Então, poxa, que bacana ouvir isso. E o superpoder? O Que todo mundo te pede lá. Então, quem mais pede pra mim são as meninas, sabe? A Júlia sempre fala, ai, você tem poder de mãe. Quer descobrir toda vez que elas estão fazendo bagunça, descobrir qual é a bagunça delas. Dela falar, ai, a mamãe usou os poderes de mãe dela. E descobriu. Mas qual que é os poderes de mãe? Mãe, você sempre sabe tudo que tá acontecendo. Eu falo, porque você tem que olhar, né, Júlia? Se eu olhar aqui, eu sei onde tá o seu negócio. Então, tipo, ô mãe, onde que tá tal coisa? Ô, mãe, eu falo, tá aqui, Júlia. Ela fala, ai, a mamãe sempre usa os poderes de mãe dela, porque ela sempre acha. Não, mas é só elas ou teu marido também fala o seguinte? Eu também uso o poder de mãe, porque ele também nunca Não sabe acha- onde tá as coisas. Então, em casa. Acho que isso não é só Homens ele, em não. geral. Acho que homens em geral. Onde tá? Tá aqui. Ah, não tinha visto, né? É, e a Júlia sempre fala, você usou seu poder de mãe. Eu falo, é o meu poder de mãe. Bom, então vamos lá, pra gente fechar o que eu queria, de novo, super agradecer, porque assim, a gente passa muito rápido, se deixar a gente ficar aqui até amanhã, porque tem muita história, e o mais bacana aí pra quem tá assistindo, que assim, é legal ver que são pessoas, cada um com as suas características e todas elas com sucesso, então volto pra quem tá assistindo, você consegue ter o sucesso do seu jeito, você não precisa copiar ninguém, é óbvio que tem algumas características que vocês viram, de gostar, de trabalhar, de resolver problema, de estudar, buscar coisas novas, tem algumas coisas em comum, mas acho que é super importante cada um conhecer. Então, super obrigado vocês toparem. Então, para fechar para os três é o seguinte: são duas coisas no desafio. As duas coisas. Rodada de arroba para a galera continuar seguindo vocês, aprendendo com vocês, enfim, conhecendo mais as suas histórias. O segundo é uma frase, uma mensagem final para quem está assistindo, para a galera refletir e agir. Tire a bunda da cadeira, não é só, que reflexão legal. Não. É a mensagem lá que, tem que ser sobre você. Já que eu tô aqui, vamos lá fazer o... Como é que você falou quando você estava na viagem, fazer Um retiro. retiro? Né? É agir, tá, gente? Então, radar de arroba, frase final. E qual é o desafio? O desafio é o seguinte, a gente nunca faz nada na nossa vida sozinho. Acho que passa muitas pessoas na nossa vida e ajuda. Acho que, de novo, super-herói na vida real morre. Mas como a gente não tem tempo para ficar até amanhã aqui agradecimento, então eu queria que vocês agradecessem uma pessoa em nome de todos. Então já vi ciumentos de plantão. É só porque não dá para falar para todo mundo, é um em nome de todos. Mas que também se agradeça uma pessoa e seja quem for aí, que é importante para a vida de vocês. E óbvio, eu começo agradecendo aí vocês três por toparem estar aqui mais uma vez. Ali, obrigado, irmão. Cara, Você tá aqui, Sheila, obrigado também. Na correria, vim pra cá. Obrigado também que ela tava no momento de mudança. Não, esse mês eu não posso, mas no mês que vem vamos criar uma agenda. Então, super obrigado aí por vocês toparem estar aqui e compartilhar um pouquinho das histórias de vocês para inspirar as pessoas. Valeu. Então, rodar de arroba, frase final e um agradecimento de uma pessoa em nome de todos, mas mais uma vez. Obrigado. Foi incrível ter vocês aqui. Obrigada. Acho que eu comentei do Instagram que eu não tô com a conta, mas Gleice Oliveira no LinkedIn. Frase. Frase ou mensagem, essa que você quer. Tem uma frase que eu gosto bastante, mas ela traduzida ela não funciona bem, então eu vou fazer as duas coisas, né? Be a player, not a victim, né? Que é traduzindo, né? Então, seja uma pessoa que joga e que tá no controle, né? Que tá à frente das jogadas e não uma vítima, né? Isso é mais profundo do que a frase parece. Perfeito. Às vezes a gente fica numa situação de, mas isso aqui foi uma injustiça, fui vítima dessa situação. Cara, vítima não reage, vítima não tem ação. Então traz o poder da ação para você, né? Então, isso acho que é a mensagem aí, né? Então, você pode fazer muito mais do que parece que você pode, né? Sempre tá na tua mão fazer alguma coisa. Né? Então, acho que essa é a mensagem, não saia do vitimismo. Excelente. Não, esse é um ponto que eu gosto muito. A galera fica terceirizando o problema,
A culpa do cara, vai você e faz acontecer. Excelente. Outra pessoa, não é sobre isso, né? Então, assim, tá bom, É foi isso. ele. Tá ruim, foi vai embora. Tudo bem. O que você vai fazer com isso, né? Tem alguma coisa que você pode fazer que vai te tirar da situação, vai te colocar em outro lugar. Alguma alternativa você tem, né? Nem que seja Excelente. uma atitude psicológica, né? Acho Que seja. esse Excelente ponto. essa é a frase. E uma em nome de todos. Cara, eu tinha pensado em algumas pessoas, mas eu não vou conseguir não falar que é a minha mãe, porque eu acho que a minha mãe me amou tanto. Não, o fato de, assim, eu falei algumas coisas que talvez possam ter parecido negativas, mas eu me senti muito amada. Legal. Eu acho que isso também me impulsionou para ter coragem de ir pro mundo. Porque se eu não tivesse essa confiança psicológica de saber que, né, eu tenho valor, a minha mãe me ama, não foi consciente. Mas hoje eu Sem conectando dúvida. os pontos, né, eu falo, cara, eu acho que eu só consegui ir pra frente porque eu tinha uma base sólida. E eu acho que a base sólida foi a mamãe. Ô, como é que é o nome dela? Maria Cecília. Opa, tudo bem, Ana Maria? Parabéns pela filhona, incrível. Sei lá, o arroba é Sheila Saito, arroba em todas as redes sociais. É uma frase, eu falo para todo mundo: se não é ilícito, não é imoral, não é ilegal, faça, assume risco, né? Porque só assim que a gente vai descobrir se vai dar certo ou não. E assim, quase te clonando, a minha mãe também, né? Eu acho que a minha mãe é um ser sensacional, forte, e que se não fosse ela, eu não tinha saído de casa, eu não tinha saído para viver, e eu tava até hoje perguntando para ela o que eu tinha que fazer da vida. E não tinha aprendido a fazer o feijão. Exatamente, não tinha, eu não sabia fazer feijão, e aí eu aprendi a fazer o feijão também. Então eu acho que a minha mãe é meu exemplo aí, é meu guia e meu orgulho. Como é que é o Dona nome dela? Regina. Ana Regina, parabéns também pela filhona. É legal. Não, é legal que olha o poder de vai. De novo, é óbvio, elas estão ali, se desse algum problema ia estar, né? Porque às vezes você fica travado e foi legal a coincidência de as duas, a mãe falou assim, cara, vai, tchau, segue, que normalmente existe uma proteção, né, da família, não, fica aqui, deixa eu tomar conta, e olha quanto isso foi importante pra vocês, por causa de vocês, porque vocês também viram isso como uma oportunidade de crescer e não ficaram se vitimizando de, meu Deus, o que eu faço? Muito bacana, demais. E aí, meu Muito amigo? bom, minha vez? Vamos lá. Então, no LinkedIn, Alexandro Cavalcante, né? Então, tô meio off lá, mas tô me organizando para aparecer um pouco mais. Instagram, Alec Cavalcante. Alec, vamos ficar 2 Cs. Também me chama lá para a gente compartilhar algumas coisas. A frase, são várias, né? Mas talvez o não se limite, né? Talvez não se limite, nunca é tarde. Acho que é isso, né? A gente procurar ir além daquilo que a gente imagina que pode ir, independente do momento, né? E o agradecimento... Não, calma aí. Só do Não Se Limite, só porque tu falou um negócio só pra reforçar o Não Se Limite, falou de imitação, só acrescentar um tema aqui. Eu gosto de falar de frase. E não se limite pela limitação dos outros. Isso, Porque as pessoas ficam muito... porque ninguém conseguiu, não dá. Porque não... Cara, dane-se os outros. Você é outra pessoa diferente. Então, como você falou, não se limite, se faz de limitação, não se limite pela limitação dos outros também. Porque vira bengala. Ninguém conseguiu, eu também não consigo. Porra nenhuma, você é uma pessoa diferente, então vai. Boa. E também não tem como fugir do meu pai, né? Eu agradecer ao seu Antônio pela história também de vida fantástica. Meu pai foi garçom, né? Também estudou até 4ª, 5ª série. E conseguiu criar 2 filhos. Minha irmã é muito mais maravilhosa do que eu, mas com 2 filhos que conseguiram atingir situações da vida que talvez ele nunca imaginasse, né? Então não tem como deixar de agradecer a ele. Opa, parabéns também, seu Antônio. Seu Antônio. Não, bom demais. O bom é que assim, aí depois a gente chama quando vocês vieram pra cá pra ser co-host também, aí vocês aí tem mais um nome, né? O bom de voltar é que os ciumentos não conseguem ir. Então assim, cara, de novo, cara, muito, muito, muito obrigado por vocês toparem aqui. Parabéns pelas histórias inspiradoras incríveis de vocês, assim. Acho que se deixasse que a gente queria fazer mais, vamos fazer mais outro episódio com essas feras, mas por isso que vai vindo lá de cá também. Que eu acho que o mais importante aqui de novo, são a Gleice, a Sheila, o Alessandro, não é Gleice da empresa A, Sheila da empresa B, Alessandro da empresa B, não. São pessoas que acho que são incríveis, seja no seu trabalho, seja com os amigos, seja na família. Acho que é isso que a gente preza por isso. Então, super obrigado por esse presente. Obrigado mais uma vez, patrocinadores e apoiadores, por viabilizar, levar esse conhecimento para todo mundo. Então, super obrigado. E espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente. Galera, até o próximo episódio. Valeu! Valeu, gente. Tchau.